Muito bem, assunto de hoje, paridade call, put call, paridade de put com call. Gente, então, antes de iniciar, bom que vocês saibam que no Brasil a gente tem, bom, essa teoria não foi criada pensando no mercado brasileiro, né? Mas no Brasil em especial é útil, né? Ainda que numa primeira aproximação, a questão da paridade de call com put, porque o mercado tem poucas puts, né? A gente tem muito mais calls e ainda assim não com uma liquidez desejada para que os modelos correspondam a todo o seu potencial. Então, no mercado brasileiro em especial, qual é a grande importância? É você conseguir precificar o preço da put com base no preço da call correspondente. Então, se por exemplo você tiver uma opção de compra de Magazine Luiza e de repente você não tiver uma put correspondente, ou se não tiver liquidez principalmente, como é mais frequente aqui, como você pode estimar de uma maneira mais fidedigna o preço dessa put? Por meio da relação call-put, né? Relação de paridade da call com a put. Então, o que é isso? É uma expressão que vai relacionar o preço da call com o preço da put. Então, se você me disser quanto é que vale agora uma call, eu vou poder te responder quanto é que seria o preço justo para put correspondente a essa call, ou seja, para put de mesmo vencimento, mesmo papel, aplicadas as mesmas taxas, ok? Então, a gente inicia agora. A gente inicia agora. Se o slide andar. Ok, andou. Então, gente, a gente vai considerar para esse pequeno exemplo introdutório duas carteiras. Não é? Uma carteira A que é composta por uma call mais um título de renda fixa que não paga cupom e que vai valer o preço de strike da call no vencimento. Então, eu quero o seguinte, eu tenho uma call, uma opção de compra. Pensa assim, eu tenho hoje uma call e lá no futuro essa call vai ser exercida a um preço de strike, né, que a gente chamou de X. Se eu trouxer esse strike a valor presente hoje, eu vou ter o que? O valor presente do strike X, não é isso? E esse título de renda fixa que a gente está, ao qual a gente está se referindo aqui, esse título de renda fixa vai ter qual valor? O valor presente do strike. Ou seja, eu pego o strike que vai valer nada no vencimento, trago o valor presente e imponho que esse título de renda fixa não pague cupom, tenha a mesma validade, ou seja, o mesmo vencimento, e que vai valer X lá no vencimento. Tudo bem? Então a carteira A, o que é? É a call mais esse título de renda fixa. E o que é a carteira B? É a put mais o ativo. Certo? Então, eu vou demonstrar numa tabela que eu acho que fica um pouco mais didático como isso se opera, né? Então aqui a finalidade é você, a partir do valor da call, determinar o da put, ou partindo do valor da put, determinar o da call. E, e aprender um pouco desse operacional. Nesse primeiro exemplo, né, nesse primeiro tipo de abordagem put call, a gente vai presumir que a taxa que a gente efetua o empréstimo é a mesma taxa que a gente concede, ou seja, a taxa que eu pego emprestado é a mesma taxa que eu vou receber quando eu emprestar o dinheiro, certo? Concluindo isso, a gente faz uma nova rodada com put call parity e lá sim a gente vai tratar. E se eu não conseguir emprestar a mesma taxa que eu tomo emprestado? Ou seja, se eu for contrair o empréstimo, é uma taxa diferente daquela quando eu vou conceder o empréstimo. Aí a gente vai ver quais condições vão se aplicar à relação de paridade com a put call. Então, enquanto a gente está tratando a mesma taxa para empréstimo, tomada e concessão de empréstimo, a gente vai tratar desse exemplinho aqui. Então, pessoal, olha só. Primeira carteira é o quê? É a call e o valor presente do strike hoje, tá? Então, hoje é isso daqui, ó. É bom você se habituar com esse tipo de notação porque ela é comum nos livros de finanças, tá? Hoje, isso aqui é
vencimento. Ah, por quê, professor? Porque, cara, nos livros eles trazem assim, tá? E ele pode te cobrar assim na sua prova. Os livros de referência carregam essa anotação. O que é T grande menos T pequeno? O prazo que falta de hoje até o vencimento, tá? Então, quando eu disser que a distância entre o vencimento e a data de hoje, ou seja, T grande menos T pequeno é maior do que zero, a gente está considerando que você não está no vencimento, você está numa distância X em tempo, né, do vencimento. E quando você tem ali na outra coluna T grande menos T pequeno igual a zero, ou seja, chegou o momento do vencimento. É a data de vencimento da opção. Tudo bem? Pessoal, isso aí é praxe de finanças, é anotação comum e você precisa estar habituado a ela, certo? Então, hoje, quanto é que vale a call? O valor dela, que a gente vai chamar de C. Então, o que é o C minúsculo? É o valor da call tipo europeia. O que é VP? Valor presente da call, valor presente do strike. O que vai ser o strike? O valor que você vai querer negociar aquela call lá no futuro. Né? Então, se por exemplo for uma opção de compra, imagine que eu tenha adquirido agora uma call de Petrobras com o direito de exercer a R$40. Então, o direito de exercer a R$40 é o strike. Então, seria o que? O valor presente desse strike de 40. Então, é a call. Então, hoje o que a gente tem? O preço da call mais o valor presente do strike, certo? E o que a gente tem no portfólio B? A gente tem aqui o valor da put mais o valor do ativo hoje. Então aqui eu estou chamando de S o valor do ativo hoje. O que é o valor final? Aqui. Chegou no vencimento, então transcorreu de hoje até a data do vencimento. Então, ó, quando você tem o T diferente, né, ou seja, o T grande menos o Tzinho é maior que zero, é hoje, né, a gente está presumindo hoje aqui, e quando eu disser que o T grande menos o Tzinho é igual a zero, é porque esse cara chegou aqui, tá? Gente, então, quando a call chega no vencimento, quanto que ela vale, né? A gente está falando aqui só de valor intrínseco, tá? A gente não está falando do fator tempo aqui. Então ela vai valer o quê? O máximo entre 0 e a diferença entre o valor do ativo e o valor do strike. Então, conforme a gente já viu nas aulas anteriores, o que vai ser o valor da call? Vai ser o maior número, o máximo, entre 0 e a diferença entre o valor do ativo objeto no vencimento e o strike, certo? É isso daqui que vale a call no vencimento. E é o que a gente tem aqui, tá? Quanto é que vai valer a call? Vai valer isso daqui. Quanto é que vai valer o valor presente de X? Ora, se eu trouxer o título que vale X lá no vencimento para a data de hoje, eu vou fazer o desconto racional composto. Eu vou ter o quê? O valor presente de X. E se eu mandar ele de volta, ele vai valer quanto? X, né? Então, quanto é que vale o valor presente hoje cotado de X? Lá no vencimento ele vai valer X, ok? Então, gente, por inspeção, se eu somar o máximo entre o valor do ativo na data do vencimento menos o strike e zero, com o valor do strike, isso daí vai dar o máximo entre o ativo na data do vencimento e o strike. É bom você se acostumar com esse tipo de notação, porque, de novo, é comum, tá? Mais para frente eu vou refazer isso daí sobre uma outra forma, mas eu gostaria muito que vocês pegassem o jeito de fazer, de operacionalizar isso. Então, eu vou colocar um exemplo numérico. Imagine, gente, que eu dissesse o seguinte, olha, eu quero comprar Petrobras a R$40, beleza? Beleza. Então, qual que é o strike? No meu exemplinho agora, o strike é R$40, ok? Beleza. Imagine que na data do vencimento, então, gente, ó, S é o preço do ativo hoje, tá? Faça de contas que hoje Petrobras esteja sendo cotada a 36. E S estrela é o preço do ativo na data do vencimento. Faça de contas aqui, por um exemplo de sala de aula, que Petrobras estivesse sendo cotada a R$45, ok? Maravilha. Então, quanto que vai ser o valor da call?
o máximo entre valor do ativo na data de vencimento, ou seja, o S estrela, que é 45, menos X, que é 40. 45 menos 40 vai dar 5. O máximo entre 5 e 0. Quanto que é? É 5. Ok, 5. Então, esse trecho aqui deu 5. Mais o X. Quanto é que vale o X? O X vale 40. Então, 40 mais 5 vai dar, então, 45. Certo? Certo. E, por acaso, esse 45 vai ser o que? O máximo entre o valor do ativo na data do vencimento e o strike. Qual que é o ativo na data do vencimento? 45. Qual que é o strike? 40. Qual que é o máximo entre eles? 45. Fechou. Deixa eu dar um contra-exemplo. Suponha que Petrobras não chegasse a 45. Suponha agora, ó, de novo, vou querer strike 40, suponha que hoje Petrobras esteja a 36 e suponha que ela no vencimento não chegou a 40, suponha que ela tenha morrido nos 39. Tá bom? Se eu fizer isso, de novo aqui, ó, tô aqui nessa expressão. Qual que é o maior entre essa estrela e X? Essa estrela vai ser 39 menos X, que é 40, 39 menos 40 vai dar menos 1. Qual que é o máximo entre menos 1 e 0? O máximo vai ser 0. O máximo vai ser 0. 0 mais X, que é 40. 0 mais 40. 0 mais 40 vai dar 40. Será que 40 é o máximo entre essa estrela e X? Qual que é o essa estrela? 39. Qual que é o X? 40. Qual que é o máximo entre 39 e 40? 40. Ah, então fechou. Então, pessoal, quando você tiver o máximo entre essa estrela menos X e 0, mais o X, você vai ter que isso é a mesma coisa que o máximo entre essa estrela e o próprio X, tá bom? Então isso daqui é só, eu só estou comunicando a vocês desse tipo de notação. Na hora da prova, professor, é importante fazer isso? Não, mas eu gostaria muito que vocês se habituassem e se caso vocês vissem, caso vocês vejam isso em algum dia em alguma prova, saber que máximo entre essa estrela menos x0 mais o x vai ser igual ao máximo entre o essa estrela e o x. É uma relação simples, mas que as pessoas, quando elas nunca viram, elas costumam não conseguir fazer, tá certo? Então eu só estou treinando aqui vocês como não se perder nesse tipo de coisa. Então, pessoal, olha só, de novo, retomando. Eu tenho no portfólio A uma call e mais o valor presente do strike, ou seja, um título de renda fixa, tal que no vencimento do contrato ele vai valer a mesma coisa que o strike da minha call. É isso que eu tenho. Então hoje eu tenho uma call e mais um título de renda fixa que no vencimento, que é o mesmo vencimento da call, qual que vai ser o valor desse título de renda fixa? X, que é exatamente o strike da call. Portfólio A e o portfólio B é o ativo objeto mais a put. Então, a gente viu que se eu tiver a call mais o valor presente do strike hoje no vencimento, o que vai dar? O máximo entre o essa estrela, que é o ativo no vencimento, e X. E se eu tiver a put mais o ativo objeto? Gente, aqui, put. Quanto é que ela vale no vencimento? O máximo entre S menos essa estrela e 0. Mas S é a mesma mecânica do de cima. Vai ser igual ao máximo entre X e essa estrela. Então vocês vão perceber que se no vencimento, tanto a carteira A, que é call mais o título de renda fixa, como a carteira B, que é a put mais ação, tanto um quanto o outro no vencimento bateu no mesmo valor, qual seja, o máximo entre o valor do ativo objeto na data de vencimento e o strike, se no vencimento os dois valerem a mesma coisa, hoje eles valerão a mesma coisa. Então, disso daí sai a relação que fala que C, call
mais valor presente do título de renda fixa é igual put mais strike. Essa daí que é a relação de paridade call com put, tá certo? A gente vai ver daqui a um pouquinho aí para frente nos próximos slides uma demonstração com exemplo de um exercício como isso poderia ser pedido. Deixa eu só apagar essas anotações. Então, a gente estava nesse slide, né? E a gente descobriu que como o portfólio A e o portfólio B no vencimento valem a mesma coisa, a gente tem que eles são iguais, tá? Então, conforme eu tinha dito, o que é o valor presente do strike? É eu pegar o strike e fazer o desconto racional composto, né? Sem segredo isso. Gente, eu estou sempre supondo, na minha teoria, que eu estou a quantos períodos do vencimento? Sempre um período antes do vencimento. Assim como na teoria de carteiras, a gente está aqui nesse modelo básico de precificação de opções, presumindo que nós estamos a um período do vencimento. Tá? A gente não está numa situação multiperíodo. Eu estou supondo que esse valor T grande menos T pequeno, que é maior que zero quanto? Um único período. Tá? Não é um caso multiperíodo. Estou sempre supondo que eu estou a um período de distância do vencimento. Ou seja, de hoje até a data do vencimento, não tem cupom sendo pago. Beleza? Pessoal, não é típico aparecer. Mas e se por um acaso a prova disser que se trata de uma call ou uma put de uma ação que paga dividendos? Como é que você vai levar em conta esses dividendos nessa mecânica toda? Nesse caso, a única coisa que é bom você saber é que você vai impactar o X, tá certo? O X. O que é o X? É o valor do strike. Por quê? Porque eu preciso considerar no valor do strike os dividendos pagos, tá bom? Então, se a minha ação paga 10% de dividendos, eu preciso considerar isso no pagamento desses dividendos. E onde que eu vou considerar isso aqui numericamente vai ser somando um D, que é o valor dos dividendos, ali ao strike. Então, é a mesma expressão da tabela da esquerda, essa da direita considerando os dividendos. Então você vai ter o quê? A call vai ser o quê? Valor presente do quê? Quanto que esse título de renda fixa deve valer no vencimento? O X, que é o strike, mais os dividendos. Então, a mecânica é absolutamente a mesma, mas só por desencargo de consciência, caso seja dito dividendos, você vai saber que onde você tem X, nesse nosso caso que a gente acabou de ver, você vai ter o quê? X mais D, X mais dividendos, tá? É só substituir. Onde tiver X, trocar por X mais dividendos e você chega na mesma mecânica, tá bom? Bom, antes de dar prosseguimento, a gente sabe que no Brasil a taxa básica é a Selic, tá? Tem uma pequena diferença entre taxa básica e o Selic, mas enfim. A gente sempre costuma se referir como esse RF. Aqui eu vou colocar para a gente, é o Selic, tá? Taxa básica da economia. Só que em toda a matemática que a gente utiliza em derivativos, em toda ela, sem exceção, a gente não vai utilizar a Selic dessa maneira. Por quê? Essa Selic, gente, ela é uma taxa discreta, tá? A gente vai usar, na verdade, uma taxa no formato contínuo. Eu vou chamar de R minúsculo, tá? Risk-free, que é o Selic, só que expresso em unidades contínuas, que vai ser o quê? O LN de 1 mais a Selic. É isso aí, tá? Então,
Se, por exemplo, eu elevar, né, dos dois... O que eu preciso que vocês se lembrem é só disso daqui. Só disso. Sabe por quê? Porque disso daqui decorrem outras expressões. Por exemplo, e se eu tiver, se eu elevar a E, né? E elevado a risk-free. Vai ser o quê? E elevado a ln, função inversa uma da outra, vai me dar simplesmente 1 mais risk-free, tá certo? E se eu pegar esse 1 mais risk-free e elevar ao tempo? Se eu pegar isso daqui, ó, e elevar ao tempo que falta para o vencimento, eu vou pegar isso daqui também, né? Então, gente, é a mesma expressão. Eu não gosto de ficar decorando várias, por isso que eu só lembro dessa daqui, tá? A partir dessa eu derivo as outras. Então, quer dizer, professor, que 1 mais o Selic elevado pelo prazo de vencimento é igual a E, exponencial número de Euler, elevado a taxa contínua vezes o vencimento. É isso aí, tá? E é muito comum demais. A gente sempre utiliza no operacional, pessoal, sempre taxa contínua, tá? Esses modelos foram concebidos sempre considerando taxa contínua, ok? Então, se ele, por exemplo, te falar que a Selic é 6%, faz de contas, né? A Selic hoje está, acho que é 13,75 no ano, você vai pegar, substituir ali 1 mais a Selic, fazer o LN para descobrir quanto que vale a taxa contínua. Beleza? Mesma coisa. Então aqui eu só listei algumas características, né, da paridade entre call e put, né? Essa paridade ela independe do modelo de apressamento, se é binomial, se é Black-Scholes, ou se é alguns dos outros que a gente não aborda porque não vai ser cobrado na sua prova, tá? Não importa como que o preço evoluiu, né? O nosso preço aqui a gente está sempre presumindo o modelo browniano geométrico do ativo principal, né? Um comportamento markoviano de preço. Então, assim, independente disso, essas considerações da paridade de call com put, elas independem do modelo de apressamento, elas independem do caminho que o preço do ativo objeto chegou de um tempo 1 até um tempo 2. Tá certo? E são principalmente, e é principalmente válido, útil, essa formulazinha de paridade, quando principalmente ou você não tem a put, mas você precisa, por uma questão matemática ou operacional, determinar o valor do que seria a put para aquele ativo, ou quando você não tem, ou quando, se tiver, você tem pouca liquidez para ela. Pouca liquidez, gente, é dizer que você não tem número de negócios o suficiente para aquela put, né? Por exemplo, put do grupo Gereissat. Não sei, pode ser que não tenha. Mas se tiver, não vai ter a mesma liquidez que vai ter put de, por exemplo, uma Oracle da vida, um Apple, o Petrobras aqui no Brasil, tá certo? De novo, no Brasil a gente não tem tantas puts assim, e as que tem não possuem grande liquidez. O que é liquidez, professor? Liquidez é a quantidade de negócios, é a liquidez, é a facilidade com que aquele papel é negociado. Se ele não é negociado com tanta fluidez, a gente diz que ele não tem liquidez, tá certo? Isso aqui eu estou falando para o pessoal que não é do mercado. Então, aqui a gente vai ao nosso primeiro exemplo inocente de put call parity. Uma opção de compra europeia com 6 meses para o vencimento. E por falar em 6 meses para o vencimento, pessoal, a gente sempre presume as taxas do modelo anuais, tá? Sempre ao ano. Então, quando for dado a Selic, ele vai te dar a Selic ao ano. Os 13,75% da Selic, que eu falei agora há pouco, são ao ano, tá? Lógico, a menos que eles dissessem assim, olha, suponha a Selic de 5,89% ao semestre. Aí tá, ele deu a Selic ao semestre. Mas todas as taxas são dadas ao ano. E a gente não pode se esquecer de colocar o prazo concordando com a taxa. Taxa em ano, prazo em ano. Taxa em mês, prazo em mês, tá? Mas, de novo,
toda essa mecânica sempre é dada ao ano. Mas, como se trata de concurso público, é bom a gente tomar cuidado. Bom, relendo, uma opção de compra europeia com 6 meses, meio ano, para o vencimento, vale R$30. Com um preço de exercício de 120. Se o preço da ação for 100, então, hoje, a ação vale 100, tá? E a taxa de juros livre de risco for 5%, qual é o preço de uma opção de venda europeia com 6 meses para o vencimento e preço de exercício 120? Então, gente, veja que aqui ele te deu o quê? Uma call, uma opção de compra de uma ação com 6 meses para o vencimento, certo? E ele vai te pedir o quê? Ele vai te pedir o preço da put da mesma ação com o mesmo prazo. Então veja, ó, eu te dei o quê? O preço da call de uma ação qualquer com vencimento de 6 meses. E vou te pedir, se a call vale isso, quanto é que vale a put com o mesmo prazo de vencimento da mesma ação. Então toma cuidado que essa put call parity ela não diz respeito a uma put de uma outra ação ou uma put da mesma ação, só que com vencimento diferente, certo? Muita atenção nisso. Então, resolvendo, o preço da call é 30, o strike é 120, a ação hoje vale 100, o risk-free é 5% e o tempo para o vencimento, que eu disse que é em anos, é de 6 meses. Então o que, que você vai fazer? Quanto é que vale 6 meses expresso em ano? 6 dividido por 12, que vai dar 0,5. Qual o valor da put? Então é só substituir, não é? A gente tem que a call mais o valor presente, né, do strike, que é aquele ativo de renda fixa que hoje ele vale o valor presente do strike, vai ser igual a put mais o papel. Então a call ele deu que é 30, mas qual que é o valor presente do strike? Strike, 120, dividido por 1 mais a taxa elevada ao prazo, certo? Lembrando, gente, a taxa está ao ano, né? Essa taxa aqui, 5% aqui, essa taxa aqui foi dada ao ano no slide passado. Esse prazo aqui precisa ser ao ano também. Se você levasse a 6 aqui, ia dar erro, certo? Bom, substituindo, encontra 47,11. Então quer dizer que se a call vale 30, a put correspondente para o mesmo prazo do mesmo papel, para o mesmo strike, deveria valer 47,11. Então, gente, ó, ele te deu uma call e ele te pede uma put do mesmo papel, mesmo vencimento e mesmo strike, tá bom? Mesmo strike. Faltou eu falar agora há pouco. Professor, e na hora da prova eu vou precisar fazer essas contas? Não, gente. Esse tipo de situação, essa continha aqui é básica, tá? A gente viu em estatística como resolver. É básico por quê? É eu fazer 1,05 elevado a metade, a 0,5, raiz de 1,05, tá? Isso aqui a gente faz até estimando, vai dar 10 pontos qualquer coisinha, tá? Do mesmo jeito que a gente fez lá no curso de estatística. Então, essa conta podia perfeitamente cair numa prova de concurso público onde você não tem calculadora para resolver, porque ela é extremamente simples, né?